Vamos começar então o nosso exercício básico. E antes eu gostaria de apresentar para vocês umas ferramentas aqui que podem ser bastante úteis no dia a dia de vocês. Então vamos primeiro para as unidades de medida do nosso projeto. Então nós vamos vir aqui em opções, preferências do projeto e unidades de trabalho. Então eu sei que isso aqui varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que gosta de trabalhar em centímetros, em milímetros ou metros. Eu prefiro trabalhar com metros, então eu vou deixar aqui, mas quem quiser basta mudar para a sua unidade de medida preferida. E aqui vocês podem escolher o número de casas decimais que vocês vão utilizar para inserir os dados aqui no programa e que ele também vai mostrar quando vocês forem fazer uma medida, por exemplo, com a régua, ele apresentará nessa mesma unidade de medida. Eu gosto de utilizar o metro com 4 casas decimais, porque daí eu posso ter aqui então as informações de metros, centímetros e milímetros, né? Então aqui vocês têm a liberdade de deixar como vocês preferirem e depois basta dar o OK. Outra informação importante que nós utilizamos bastante nos nossos projetos é a localização dele, né? E a posição do nosso terreno, da nossa edificação em relação ao norte. Então eu vou mostrar para vocês como configurar isso aqui no ArchiCAD. Basta vir aqui então em opções, preferências do projeto, e nós temos duas opções, uma mais completa, onde colocamos todas as informações do nosso projeto, como por exemplo aqui, onde tem o nome do projeto, nós podemos clicar em editar e colocar todas as informações do projeto, o nome do projeto, detalhes do terreno, do edifício, inclusive do projetista, né? Isso tudo ajuda posteriormente na inserção de informações nas pranchas do projeto, porque o ArchiCAD pode puxar automaticamente essas informações e facilita bastante. Eu posso mostrar isso para vocês depois no exercício completo que nós iremos realizar mais adiante, mas agora para esse exercício básico aqui isso não é necessário. Mas já fica aí então a introdução para que vocês saibam onde essas informações são inseridas. Aqui temos também algumas informações do terreno, né? Então endereço, cidade, estado. Aqui nós temos a latitude e longitude, e vocês podem escolher uma cidade pré-definida aqui também. Então, ao selecionar, por exemplo, Rio de Janeiro e dar um OK aqui, as informações de latitude e longitude são atualizadas, e vocês também têm a opção de escolher uma zona horária e selecionar a altitude do terreno de vocês conforme o nível do mar. Posteriormente, vocês podem colocar a inclinação em relação ao norte do projeto, então, digamos 90 graus aqui, sendo digitado, ou vocês podem clicar aqui e girar essa rodinha, que ela atualiza aqui automaticamente o valor. Então, vocês selecionem aí como vocês desejarem, isso também não vai ser necessário agora para esse nosso exercício básico. E também tem uma opção de mostrar no Google Maps, né, a localização que vocês escolheram, e depois basta dar um OK aqui, que já fica tudo configurado. A outra opção para a definição do norte, mais rápida e simples, é vindo aqui em opções, preferências do projeto e definir norte do projeto. Então, ao clicar aqui, aparece o mesmo símbolo ali na tela, nós podemos dar um clique e depois escolher o ângulo que nós queremos ou digitá-lo, né? Basta digitar no teclado e dar um OK e o norte estará definido. Em seguida, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra ferramenta que eu não costumo utilizar, mas eu sei que é bastante comum o pessoal utilizar, que é a grelha. Então, vocês podem clicar aqui em visualização grelha, que vai aparecer uma grelha então aqui no fundo da tela de vocês. Essa grelha aqui, de início, ela não restringe nada, tá? Se vocês quiserem criar uma parede de forma bem livre, ela não irá ser restrita pela grelha de vocês. Mas, se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui em visualização e vincular a grelha, que o atalho é Alt S. No momento que isso estiver ativo, vocês podem ver que conforme eu mexo o meu mouse, tem um pontinho ali nas intersecções da grelha. Isso ele está me mostrando que eu só posso mover, né, o meu objeto dentro dessa divisória da grelha. Então, eu já não tenho mais essa liberdade
que eu tinha ali quando eu não estava com essa opção ativada. E isso pode auxiliar quem prefira, né, para se manter numa modulação constante, e daí isso facilita. Essa grelha ela pode ser ajustada, então vindo aqui em opções de grelha e plano de edição, grelha e fundo, aqui vocês podem editar as dimensões dela. Então aqui ela está de 1 em 1 metro, vocês podem colocar de 2 em 2, ou não precisa ser proporcional, né? Podem deixar de outra forma que tem toda essa liberdade. Então, é mais para mostrar, para que vocês tenham esse conhecimento, mas eu não vou utilizar isso aqui porque eu não costumo trabalhar com a grelha ativa, tá? Então, vou desselecionar aqui a visualização da grelha e deletar essas paredes aqui para continuarmos. A próxima informação que eu gostaria que vocês aprendessem é a configuração dos pavimentos. Aqui, por padrão, o ArchiCAD já me deixa com o pavimento térreo, né, e mais 3 pavimentos. Vocês podem deletar esses pavimentos já direto aqui no menu, se quiserem, basta selecionar um deles e apertar nesse X vermelho aqui embaixo. Ele vai pedir uma confirmação, vocês podem apagar. Ou vocês podem vir aqui, clicando em qualquer um dos pavimentos, clicar em definições, ele aparece essa janelinha de definições de pisos, onde vocês têm a liberdade de inserir pavimentos, então podem clicar em qualquer lugar aqui, tem inserir acima, então vocês podem inserir pavimentos acima, ou abaixo, digamos, eu quero inserir um pavimento entre o térreo, e esse primeiro pavimento eu coloco aqui inserir abaixo. Posso inserir abaixo do térreo também, ele coloca os pavimentos com números negativos, e posso também apagar nessa janela mesmo, não precisa ser nesse menu só. Então, a gente consegue controlar mais coisas aqui nesta janela. Ela permite também uma edição da elevação do pavimento de vocês, então esse pavimento aqui começa na elevação 0, esse começa na elevação 3 e esse na elevação 6, ou vocês podem editar direto aqui a altura que vocês querem de cada pavimento, que isso aqui está tudo interrelacionado, né? Então, digamos que esse segundo pavimento aqui, eu quero que tenha 5 metros, por exemplo. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu quero que ele tenha 5 metros, então aqui ele já atualizou direto para 8 metros, né? Que é esse 3 aqui, mais o 5, a elevação do pavimento seguinte foi para 8 metros. Então, tudo isso é relacionado, mas vocês podem deixar agora aqui todos com esses 3 metros padrão. Vamos deixar assim, então, pavimento térreo, primeiro pavimento e segundo pavimento, e dar um OK aqui. Por último, nós vamos dar uma olhada nos vegetais. Para quem já trabalha com AutoCAD ou Photoshop, a ideia dos layers ou camadas ou vegetais, né, já deve estar bem assimilada. Mas para quem não tem essa prática, basta imaginar o desenho como uma composição de diversos papéis vegetais mesmo, né? Aqueles papéis manteiga, como se chama, como a gente trabalha na arquitetura. Então, cada um deles vai ser uma camada. Por exemplo, eu vou desenhar as minhas paredes em uma camada, eu vou desenhar as minhas lajes em outra. Então, cada uma dessas camadas é um vegetal, né? Ou um layer, ou uma camada, como são comumente chamadas. Então, vamos ver como isso é configurado aqui no ArchiCAD. Vocês podem chegar de duas formas, vindo aqui em Documentação, Vegetais e Vegetais, que abre essa janela aqui, ou apertando diretamente Ctrl L, L de Layers, né? Então aqui o ArchiCAD ele já tem vários vegetais pré-configurados, mas nós não vamos utilizar esses aqui, então nós vamos limpar isso para criar os nossos próprios vegetais. O ArchiCAD ele tem um vegetal básico aqui, que assim como no AutoCAD existe o vegetal 0, né? É um vegetal que impede que vocês fiquem sem vegetal nenhum. Então, mesmo que vocês deletem tudo, ele vai continuar existindo, porque tudo que for ser desenhado, né, no programa precisa que exista um vegetal. Então, no mínimo, vai ter que existir o vegetal do ArchiCAD.
Mas nós aqui vamos então deletar todos os outros, basta clicar no primeiro, depois apertando a tecla Shift do teclado, apertar no último e clicar aqui em apagar. O ArchiCAD sempre vai dar essas opções aqui, porque caso haja algum elemento num desses layers que nós estamos selecionando aqui, ele nos dá as opções de deletar esses elementos junto com o layer ao qual ele pertence, ou mover esses elementos para um outro layer, né? No nosso caso aqui a gente pode apagar tudo, porque a gente vai começar tudo do zero, então não tem problema nenhum. Podem colocar aqui apagar elementos e clicar em apagar. Agora nós temos que criar os nossos novos layers, né? Então vocês podem clicar aqui em novo e vamos criar um para as paredes, outro para mobiliário, outro lajes, um outro layer para as nossas cotas, né? E mais um para os nossos marcadores de cortes e elevações. Agora, para vocês entenderem as funcionalidades aqui dos layers, tá? Nessa primeira coluna nós temos esse cadeado, que quando está aberto assim, significa que está livre para edição aquele layer. Então nós podemos adicionar e remover coisas naquele layer. Se nós clicarmos nesse cadeado, ele se fecha e caso exista alguma coisa modelada aqui que pertença a esse layer, nós não conseguiremos deletá-lo ou alterá-lo. Então isso é uma proteção, né, para evitar que sem querer nós façamos alguma edição em um layer que nós não gostaríamos de editar. Na próxima coluna nós temos esse olho, que quando aberto significa que o layer estará visível e quando fechado ao clicar significa que o layer estará invisível. Nesta outra coluna aqui, ela diz respeito à visualização 3D do layer. Então, quando ela estiver assim, preenchida, né, nós veremos o 3D normalmente, podemos clicar aqui, ele apresenta a opção também de que esse layer seja representado em 3D somente as suas arestas. Mas no nosso caso, vamos deixar assim mesmo. Essa outra coluna eu vou mostrar para vocês no exercício completo, então agora nós vamos deixar ela de lado momentaneamente. E aqui nós temos a extensão. Para que serve a extensão? Ela pode nos ajudar na questão de organização das nossas camadas, né? Por exemplo, a laje aqui, ela faz parte do projeto estrutural, né? Então nós podemos colocar assim como uma espécie de prefixo ou sufixo, né? De este por ser da estrutura, né? E os demais, por fazerem parte do arquitetônico, nós podemos colocar aqui um arq, por exemplo. Daí o ArchiCAD nos permite que nós organizemos a nossa lista, né, de forma por ordem alfabética, tanto aqui no nome do vegetal, podemos colocar de cima para baixo ou de baixo para cima, ou através da extensão, para ficar mais organizado, né, o que é do arquitetônico, o que é do estrutural, nós podemos clicar aqui também. Então, esse tipo de organização fica mais conforme vocês se sentirem confortáveis. Aqui na esquerda, nós temos combinações de vegetais. Isso aqui também eu vou deixar para explicar para vocês no nosso segundo exercício, que é um exercício mais completo e que exige alguns conhecimentos mais complexos, que daí eu prefiro deixar mais para adiante. Aqui vocês podem clicar para selecionar todos os layers. Isso é para facilitar, né, no uso desses botões aqui, para vocês ligarem ou desligarem todos os layers ou bloquearem e desbloquearem todos os layers. Tá certo? Então, depois de criar os nossos layers aqui, basta clicar OK.